É por conta de finais de semana como esse que a gente fez o Pets e Regatos Podcast. E quando eu digo final de semana, eu tô dizendo, na realidade, do domingo, do dia 20 de fevereiro de 2022. Porque nada contra, tá? Inclusive, muito respeito a Obi Toppins e Karl Anthony Towns e Antetokounmpo Brothers e a calouros e segundanistas que tentaram trazer um pouquinho do fecho de luz pro sexta e pro sábado. Mas não. A gente sabia que tava todo mundo esperando era o domingo mesmo. Porque afinal de contas, como o nosso querido David Aldridge do The Athletic trouxe pra gente, é numa noite dessas de domingo em Cleveland, Ohio, que você nunca mais vai se esquecer. E como é que a gente consegue contar essa história? Bem, primeiro lembrando, né, a magnitude da liga celebrando seu 75º aniversário e seu respectivo time de 75 anos, com 43 das lendas vivas dividindo o mesmo palco, curtindo um som de Earth, Wind and Fire. E aí, quando você acha que não pode ficar maior, Michael freaking Jordan sendo apresentado por último. E a galera em Cleveland vai à loucura. E esse era o final de semana também da volta do LeBron à casa. Uma volta entre aspas. E, de fato, ele talvez sinaliza que talvez essa volta realmente aconteça pela terceira vez. E claro, né? Apesar do Steph Curry ter marcado 16 bolas de 3, 50 pontos e ter levado o MVP para casa, a gente vai sempre se lembrar desse All-Star Game com um fadeaway do LeBron James para terminar o jogo. Então, se junte a mim, Otávio Ribeiro, e ao Flávio Merencio para a gente discutir não só esse final de semana maravilhoso, como a gente tem um rant inacreditável de Flavinho para abrir o episódio, e a gente ainda vai terminar com 4 das trocas que mais abalaram as estruturas da liga. E o que vem pela frente? Então, você já sabe, né? Ajeita esse fone de ouvido, estica essas pernas, que tá começando mais um Pés e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E a NBA está de volta. Chegamos, hein? Voltamos com a NBA depois de um período de Super Bowl e Super Bowl Week, cobertura. Estávamos devendo, mas a gente sempre gosta de falar muito de NBA. A gente fica, pô, vamos falar de NBA, mas a NFL tomou precedente porque era semanas mais importantes do ano e a gente preferiu fazer a cobertura, assim como a gente fez a cobertura das finais do ano passado, com episódios extras e tudo mais. E afinal de contas, né, Flavinho, pelo amor de Deus, né, agora a gente vai ficar com saudade da NFL até outubro. Mas olha só, vou te falar uma parada, tá? Nossos ouvintes estavam realmente cobrando, Flavinho, porque eu falei assim, pô, gente, mas calma aí, pô, calma aí. O episódio 48 e 46 foram de NBA, né? O que vocês estão reclamando? Aí a galera falou assim, não, pera aí, tá? Vocês voltaram ao passado. No 48 vocês falaram do draft de 2006. No episódio 46 vocês falaram do draft de 2008, da classe de MVPs. Não, vocês estão muito tempo sem falar de NBA. Eu fui olhar, Flavinho, e olha só que coincidência. O último episódio que a gente falou da NBA, do atual landscape, né, da NBA, foi no dia 16 de dezembro. E olha que curiosidade aqui, Flavinho, no episódio 41, que foi o cheiro de rumor no ar, quando a gente especulou sobre o que a gente vai falar que aconteceu de fato aqui agora, finalmente. É o tal da nota e me cobra, né? Como não podia começar o episódio de outra forma, vamos primeiro para a sessão Enzo de abraços efusivos. Enzo, nosso fã número 1, fã mirim. Grande abraço, Enzo. Um grande salve para você. Forte abraço, Enzo. Alguém do teu lado, meu querido? Eu tenho, Flavinho, mas eu vou fazer aquele caseiro, que você sabe, eu sou caseiro. Eu vou mandar aqui um salve aqui. A gente falou na semana passada, né, que Ana Lu, pro nosso ouvinte mais atento, ele ficou assim, ué, mas peraí. A sonoplasta do Pés e Regatas agora tá chefiando o quê? A zona de parcerias? Pois é, meus amigos, pois é, a Aninha tá que tá e estará, inclusive, mais leve agora pros episódios, né, Flavinho? Então, meu salve dessa semana aqui é para nossa nova editora. Um forte abraço aqui para nossa querida Lucky Zanganelli, que agora faz parte da equipe do Pets e Regatas. É muito bom poder contar contigo na equipe, minha querida. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo, Lucky. E, cara, a gente está muito feliz de estar crescendo, isso é muito maneiro. Peds e Regatas está crescendo. Nossa querida Aninha, que vocês já conhecem aí dos papos com a Aninha, da resenha com a Aninha, recorde dos nossos
de plays dos nossos episódios, sempre que a Aninha dá as caras por aqui. A Aninha é nossa sonoplasta e agora vai cuidar de parcerias. Inclusive você que tem uma empresa ou que tem uma marca que tiver a vontade de fazer uma parceria com o Pets e Regatas Podcast, está aberto. E a nossa querida Aninha pode contactar a Aninha através do pedsregatas@gmail.com. PADS e regatas@gmail.com. Então, um grande abraço para a Aninha e para a Lucky, que acabou de chegar. Eu tenho um outro salve caseiro. A gente está muito caseiro hoje, mas isso é muito maneiro, porque a galera tá mandando muito bem. Então, um salve para Mike Zito, novamente, pela cobertura do Super Bowl. Mike Zito constantemente se reinventando. E Mike Zito, que não acompanhava a NFL e que agora já tá mais sagaz que eu e tá vindo junto. O cara tá mandando bem demais. Então, um salve pra ele, pra nossa equipe. Mas vamos pro nosso episódio, meu querido? Bora, porque eu tô sabendo que você vai começar com um take aí sinistro, Flavinho? Que parada é essa daí? Cara, pois é. A gente tinha uma programação, como a gente sempre faz, nossos roteiros, né? Do episódio, mas eu cheguei pro Tavinho e falei pra ele, cara, eu tenho uma take aqui que eu gostaria de começar com ela, mas eu quero que seja surpresa, porque eu quero ouvir tua reação ao vivo no ar. Bem, meu querido, eu dividi ela em alguns tópicos. Sabe que o nosso All-Star Game, na verdade, a nossa semana All-Star Week, ela foi marcada por alguns atores, né? Algumas características inusitadas e alguns atores específicos que pintaram aí a nossa semana de All-Star Week. Entre eles, Steph Curry, entre eles, o nosso querido Zion Williamson, que também não deu as caras, aí foi notícia por não dar as caras. Essa é uma época que agora a gente está voltando à realidade, né? Então, os scouts internos, porque pouca gente sabe, né? Os times têm scouts para jogadores da NBA para possíveis trocas e tudo mais, então isso acontece muito. Os insiders e os repórteres, eles sempre adoram o All-Star Week para poder sentir o pulso dos jogadores, para poder sentir o pulso de outros GMs e por aí vai. Nós tivemos diversos atores, tudo isso, todo esse prelúdio para poder falar para vocês que nós tivemos diversos atores do All-Star Week e a gente vai falar sobre isso. Mas nenhum deles foi maior do que o nosso querido LeBron James. Nenhum deles trabalha mais no marketing pessoal e sabe trabalhar mais no marketing pessoal do que LeBron James. LeBron James, em frente de um microfone, ele é o rei, talvez perdendo ele fica em primeiro lugar e o Nick Saban em segundo lugar. Você faz uma pergunta para ele falando de A e ele fala de A, B e ele queria falar de C o tempo todo. Então você pergunta para ele de abobrinha, ele te responde falando de chiclete com banana, quero chiclete. Porque ele já queria falar de chiclete com banana o tempo todo. Dando um passivo agressivo pra cima do melão, só porque ele quer. Uma das coisas que ele é passivo agressivo, sabemos, e isso tá no pacote LeBron James. Ele nunca vai ser o cara que vai perder a compostura ali, mas ele vai sempre direcionar uma pergunta que você faça para um assunto que ele quer falar. Então ele falou sobre o time do Cavaliers, ele falou sobre o GM do Oklahoma City Thunder, né, o Sam Presti. Então ele tá o tempo todo de forma passiva-agressiva, dando alfinetadas em Rob Pelinka, dando alfinetadas em Jeannie Buss. Tudo isso porque eles não trocaram o pique de 2027, né, que LeBron pode até já estar parado nessa época, mas o Russell Westbrook pelo John Wall ou por qualquer outra coisa, botando com Taylor Tucker e colocando esse pique junto por alguma outra coisa. Troca essa que você vem cantando, ó. Há bastante tempo. Volta lá, você que tá ouvindo a gente aqui lá em 16 de dezembro, no episódio 41, que o Flavinho, lá em dezembro, já tava cantando muito antes de qualquer outro insider. Mas prossiga. O Brian Windhorst e a Ramona Shelburne, dois dos mais respeitados insiders de NBA, disseram que essa troca tava na mesa, tá? Ela tava pronta. Houston falou, os termos são esses. Eu não tenho por que pegar o Russell Westbrook e te dar o John Wall só porque você quer. Não de novo. Só porque vocês são o Lakers. Não de novo. Não que o Russell Westbrook tenha sido trocado pelo John Wall com o Houston, né? Mas vocês entenderam. Então, você tem que me dar um incentivo, porque é assim que funciona na NBA. E o incentivo que eu quero é essa pick de 2027. E o LeBron não gostou. E o Rob Pelinka e a Jeannie Buss
acham que estão no lugar certo da história, porque você não pode, além de já ter feito tudo o que fizeram para trazer o Russell Westbrook, que era culpa do LeBron, porque o LeBron e a Clutch queriam, isso é importante ficar registrado nos autos da história, fizeram isso, não deu certo, o LeBron não conseguiu fazer, e o AD, né, infelizmente, não conseguiram fazer o Russell Westbrook funcionar dentro do ataque do Lakers, só que o LeBron é o LeBron, e o LeBron está sempre all-in. O cara tá com 37 anos na 19ª temporada dele. Não existe qualquer temporada que não seja pé no acelerador. Então, para ele, o tweet que ele fez lá no dia que o Les Snead colocou, eu vou falar em português, mas é que se danem os piques. O LeBron foi lá e retweetou e falou: meu tipo de cara, porque eu sou assim também. Então, Tavinho, todo esse prelúdio para poder falar para vocês que LeBron é passivo-agressivo. Ele utilizou o fórum do All-Star Week para poder dar alfinetadas, mais de uma alfinetada, tanto no pré-All-Star Week, mas dentro dali onde ele tinha o microfone na frente dele, alfinetadas dentro do Rob Pelinka e também para Jeanie Buss. E agora é o seguinte, a gente tá dentro de uma situação onde ganhou-se, fez o que se fez, o time já fez uma vez, porque essa é a condição que o LeBron faz. LeBron veio pro teu time, desperdiçou um ano da carreira dele, entre aspas, para poder você trazer gente para cá. Então ele assinou um contrato de longo prazo. É importante dizer que o general manager na época era o Magic Johnson, foi o Magic Johnson que trouxe o LeBron para cá, para LA. Eles já hipotecaram o futuro para trazer o Anthony Davis, mandando o Brandon Ingram, mandando o Lonzo Ball, mandando Kyle Kuzma, pode falar o que for, e mais uma celeuma de picks, fora Josh Hart também. Então, assim, ainda está a definir o que esses picks vão se tornar, mas trouxe o Anthony Davis. E aí o time já está sem picks, com poucas peças. Temos poucos movimentos a fazer. O que faremos agora? O LeBron bate na mesa e fala: traga Russell Westbrook, porque é o meu cara, é o meu parceiro, vamos trazer 3 estrelas. Ao invés de fazer movimentações tipo reter Alex Caruso, colocar o Montrezl Harrell no trade talks, colocar o Kyle Kuzma, manter os picks, reter algum tipo de picks e ativos que você podia fazer agora na trade deadline. Não. LeBron está sempre all in. E eu sou um dos caras que mais passa pano pro LeBron aqui, vocês sabem disso. Eu gosto muito do cara e eu acho que os autos da história, quando tiver tudo fechado, vão botar o LeBron como GOAT número 1, acima do Jordan. Já falei isso em um outro momento. Se não anota, me cobra. Agora, é importante dizer o seguinte, para fechar o meu pensamento. Trouxeram Anthony Davis porque o LeBron quis. Trouxeram o Anthony Davis, e isso aconteceu, isso se deu, né, por causa da bolha. Isso é importante falar, porque a bolha deu pro Anthony Davis, que tem problema com lesão, e pro LeBron, que estava já em idade avançada para basquete, tempo de sobra para eles poderem descansar, 3, 4 meses da pandemia, então a pandemia ajudou ele, e isso ajudou muito o time deles a focar, mas trouxe um título para ele. Isso já tá entregue. Então o LeBron já entregou. Agora nós temos uma temporada onde, na temporada passada, AD, que tem 28 anos, não consegue ficar dentro de quadra por lesão. Isso é importante de dizer. O corpo dele está se desintegrando. Não é o mesmo tipo de biotipo dele e do LeBron. LeBron com uma das piores lesões que ele já teve, até voltou para os playoffs, mas não voltou bem. E é importante dizer também que o Lakers estava na frente do Phoenix Suns, o mesmo que foi para as finais, estava na frente do Phoenix Suns quando o AD se machucou. AD se machucou, beleza, guarda essa informação. Temporada seguinte, o AD se jogou 30 jogos, foi muito essa temporada. Eu sei porque eu tenho ele no Fantasy. Então eu tô tão puto quanto o LeBron James. Quem tá mais, você ou ele? Exatamente. Russell Westbrook tá liderando a liga. Tudo isso para desaguar no rio do seguinte: LeBron James em ano de contrato. Se você não acredita que o Anthony Davis consegue ser o Anthony Davis que ele era lá em New Orleans, o que prende o LeBron em LA? O LeBron está confortável porque ele pode assistir o filho dele em Sierra Canyon? Beleza, ótimo. Ele já acabou de falar agora no All-Star Weekend, que foi a bomba do All-Star Weekend, mas é a bomba que todo mundo já sabe há 5 anos, falou a seguinte frase: o meu último ano vai ser jogado com o meu filho. Não interessa onde ele estiver, não será sobre dinheiro naquele ponto. O Bronny James, que é LeBron James Jr., está vindo para o draft. Ele está elegível para o draft em 2024, ele tem 17 anos agora, está elegível para o draft de 2024. Pode escrever aí, é mais uma nota e me cobra. Ele vai ser um cara de one and done, ou seja, ele vai passar um aninho só na faculdade, o tempo mínimo, e vai para a NBA. E esse comentário do LeBron é para começar a campanha para o Bronny James ser first round pick
porque e é um recado para todos os times. Onde o meu filho estiver, você vai me levar como um pacote. Então, o que impede LeBron James de hoje até 2024, escolher onde ele vai, largar o Anthony Davis, que é a maçã podre, largar o Russell Westbrook com 40 e o Lakers, consequentemente, com 44 milhões de salário na folha salarial, porque o Russell Westbrook isso ainda é devido, e escolher o time para onde ele vai. Então, o meu anota e me cobra, tudo isso é para dizer o seguinte: não me surpreenderia o LeBron James largar o Los Angeles Lakers e ir para o próximo lugar. Por quê? Porque era isso que eu faria na posição dele. Tudo que ele quer agora são mais 2 anéis. Então, se você contar, a gente tem 2023 e 2024. Quando chegar 2024, ele não sabe mais quantas temporadas ele tem. Ele tá na 19ª. Ano que vem é a 20ª temporada dele. Por que não tentar mais um anel? Você não sabe que você pode contar com o Anthony Davis. Então, eu diria que há uma boa chance. A chance não é 0. E desculpa se você é um fã do Leicão. Salve pro meu amigo João Vitor, que fala dessa forma. Galera, ele já fez isso antes, ele é passivo-agressivo, ele não tem medo de dono de time, onde ele chega ele é o general manager, então não se engane, o Rob Pelinka tá ali, e o Rob Pelinka e a Jeannie Buss fizeram a primeira coisa que ele não concordou e que ele não queria, e o resultado é isso aí, é esse vórtex de passivo-agressivo que o LeBron fez no All-Star Week. Termino dizendo o seguinte: se você não acredita que LeBron James pode sair de Los Angeles por causa de negócio, porque ele é amigo das celebridades, ou porque ele vai ver o filho dele, ele já deu o recado, e o LeBron faz isso todas as vezes. Ele vai deixando as migalhinhas para você poder juntar. Então agora, Tavinho, deixa o microfone aberto para você. Já peguei o microfone muito. O que você acha? Tô maluco? Não mesmo, Flavinho. Primeiro de tudo, você tá perfeita nessa tua abertura, nesse prólogo maravilhoso. Eu acho que se a gente sai desse All-Star com uma certeza, é de que LeBron não encerra a carreira com a camisa do Purple and Gold, tá? Isso aí tá mais do que fato. Agora, a questão que fica pra gente é: a gente vai ter o LeBron num 5º time e num 6º, antes de Bronny Jr. aparecer ou não? Será que ele vai virar um mercenário? Porque, Flavinho, é importante a gente dizer uma coisa aqui, você tá coberto de razão. O LeBron James talvez seja o jogador mais preocupado com o legado que ele vai deixar na liga, sendo que é o que tá mais distante do restante da classe, né? A gente pode botar isso com muita tranquilidade, muito sereno com relação aos jogadores que estão jogando com ele hoje. A gente tá falando do... Elogiou demais, inclusive, o time do Cavaliers. Pois é, cara, pois é. Inclusive deixou essa porta aberta, tá? Falou que não sabe de nada, elogiou o trabalho do Kobe Altman. Só que é aquilo, né, Flavinho? A gente, inclusive, salvo engano, eu não me lembro agora se foi o David Jacoby tá falando. Importante dizer uma coisa aqui: LeBron, não vamos esquecer que algum momento você também tem que ser responsabilizado pelo time que tá ao teu redor, porque a gente sabe que nenhum desses movimentos aconteceram sem a aprovação do LeBron James, e a gente sabe que, e a história mostra isso pra gente, a história é cíclica. O Carmelo Anthony, quando deixou o Nuggets pra ir pro Knicks 6 meses antes da free agency, saiu por um valor absurdo, né, pro Knicks, que no final das contas teve dificuldade em montar um time ao redor dele. Nesse caso aqui, o Lakers mandou a fazenda inteira pelo AD, e se não fosse aquele título ali na bolha, né, no que o meu querido amigo Daniel Degrande, que divide comigo bancada no Processo Nada Fraterno, diz que é a Copa Mickey, se não fosse aquilo, Flavinho, realmente ia ser muito questionável aí o legado que o LeBron tá deixando de fato, né, em LA. E aqui, só pra não me esticar muito, eu acho bem chato, tá? Vou ser sincero contigo, eu acho que o LeBron, por um cara do tamanho dele, as ações que ele faz para sempre relembrar a galera que, ó, eu sou gigantesco também, tá? Eu acho que soa cafona, eu acho que soa cheesy, corny, eu não sou dos grandes fãs, tá? Então, assim, isso me deixa bem, ok, LeBron, tá certo. Mas também a gente tem que pensar, peraí, será que o Cavs vai querer uma terceira vez ser acaso o LeBron James para ser depois deixado mais uma vez pelo LeBron James, ou será que o Cavs, isso aí já é um hint pro próprio Cavs daqui a 2 aninhos? Lembrando que daqui a 2 aninhos o LeBron vai estar na beira dos 40 anos. É claro que a gente, em algum momento, Flavinho, em algum momento esse motor precisa parar. Em algum momento, pelo menos, ele precisa dar indícios de que vai, né, daquela afogada.
porque atualmente não é o caso, né, Flavinho? Com média de 29 pontos por jogo. E tem uma coisa no LeBron, só pra finalizar aqui, nesse ponto da carreira dele, a gente consegue ver claramente quando ele tá cruising, quando ele tá claramente botando o jogo, quando o LeBron James tá levando o jogo de brincadeira quase, vai, e quando ele realmente tem algum motivo pra jogar. Nesse jogo contra o Jazz, o último jogo antes da parada do All-Star, que Aaron Donald estava, né, na Crypto Arena, nunca vou me acostumar com esse nome, ele botou um show, cara. Crypto.com Arena. Esse homem aí, em algum momento, a gente fala muito do Westbrook, mas o LeBron, e ele falou, né, Flavinho, o dinheiro não importa quando ele estiver jogando com o filho, porque até então perguntaram pra ele, você vai aceitar alguma proposta de uma mid-level exception? Ele falou, I don't play mid-level basketball. Então, é o máximo que eu demando e é o máximo que eu irei receber. A gente tá falando de um máximo pra um cara de 38 e depois 39 anos. Então, assim, em algum momento, alguém vai pensar, peraí, será realmente que eu vou querer? É claro que quando eu tô com o LeBron, eu tô com o LeBron e tudo que vem com o LeBron, inclusive a destruição do meu elenco. Eu vou te dizer uma coisa, Flavinho, se a gente não tivesse tido o que a gente teve no domingo, eu ia sair desse All-Star Game bem, ok, LeBron James. Eu ia sair com mais ranço dele do que eu tinha lá em 2008, lá em 2009. Mas pelo que ele fez dentro de quadra, Flavinho, tá tudo lindo, tá tudo lindo. Mas tô contigo, eu acredito, inclusive, que essa aí é o recado pro Rob Pelinka de... talvez eu realmente precise aqui pensar num plano B para não deixar LA como Miami ficou e como Cleveland ficou nas duas vezes que o LeBron saiu de lá, terra arrasada. Com certeza. Agora vamos falar do All-Star Weekend, a gente vai falar também de LeBron. Queria começar com uma parada que a gente até não tinha combinado, mas que eu passei mais tempo do que eu deveria vendo isso, mas é que esse é o tipo de coisa que eu gosto, esse é o tipo de conteúdo que eu consumo. Não é o campeonato de enterrada não, né? Não, isso aí não. Isso aí eu fiz igual o Kareem Abdul-Jabbar e levantei da cadeira e fui embora. Eu vi, a TNT, ela programou um All NBA 75, então são os 75 melhores jogadores, Fantasy Draft. Basicamente, o que é isso? Eles fizeram ali 8 times e colocaram 4 jogadores que seriam, que eles chamavam de wild card, né? Você poderia escolher qualquer jogador que não está dentro dos 75, só para poder todos os times terem o mesmo número de pessoas ali, e colocaram só a galera que cobre a NBA, algumas celebridades também, colocaram o Quavo, colocaram um comediante, colocaram a Sue Bird da WNBA, colocaram Candace Parker, Dwayne Wade, Adam Lefkoe, o Shams Charania, o Chris Haynes e também as estrelas, né? Além do Jerry West e do Dominic Wilkins, né? Colocaram o Charles Barkley, o Shaquille O'Neal e o Kenny Smith, perdão. E o Kenny Smith, que é a galera do TNT Thursday. O Ernie Johnson era o host, era o apresentador. Cada um deles tinha um time, né? Eles se agruparam, a galera de cobertura da TNT na terça, que era Candace Parker, o Dwayne Wade e o Adam Lefkoe. E os outros três, que os três patetas lá, o Shaquille O'Neal, o Charles Barkley e o Kenny Smith, eles ficaram em um time só. E aí essa galera ia selecionando os jogadores um a um. Michael Jordan não foi o primeiro a ser selecionado. O primeiro pick dos 75 era o do Dominic Wilkins, e o Dominic Wilkins, que está dentro dos 75 melhores jogadores da história, e ele selecionou a ele mesmo. Como primeiro pick overall, não ia selecionar o Michael. O segundo pick era do Jerry West. Ele não ia fazer isso com a Laker Nation e selecionou Kobe Bryant, um dos maiores piques de puxa-saquismo da história. Fez uma média, poderia ter selecionado o Magic Johnson também, mas selecionou o Kobe porque faz sentido ali para ganhar a torcida. Sou eu pegando o Devonta Smith e não o Ja'Marr Chase no draft esse ano. Exato! Tem shades disso aí. O Michael Jordan, assim como na vida real, foi o terceiro a ser escolhido pela galera do According to Sources ali, que era o Shams Charania e o Chris Haynes. No segundo round, esse mesmo time, vou avançar um pouquinho aqui, coisas importantes. Eu tô só pegando coisas importantes que me fizeram ficar vendo ali 1 hora e tal de draft. O Magic Johnson passou por todas as pessoas de novo e caiu pra essa galera de novo, pro Shams Charania e Chris Haynes. Então, o primeiro pick e o segundo pick foram os melhores, que era o primeiro pick e o segundo pick desse time, era Michael Jordan e Magic Johnson. Então, assim, depois desse draft aí, o time dos caras era o melhor disparado. Curiosamente, em termos de vitórias, né, um aplicativo que eles fizeram lá, o time do Dominic Wilkins, se não me engano, ficou em primeiro, e o do Jerry West ficou em segundo. O time da TNT on Tuesday
Na terça-feira, o time do Dwayne Wade, da Candace Parker e do Adam Lefkoe ficaram em primeiro em vitórias acumuladas, mas o melhor time, de fato, era o time do Shams Charania. Finalizando, o Quavo, que é um rapper, para quem não sabe, do Migos e tudo mais, só selecionou jogadores que tinham swag, segundo ele, para usar a expressão dele, drip. Então ele só selecionava jogadores que tinham swag. Então era Steph Curry, era Allen Iverson, era só a galera que era do barulho, entendeu? Era só a galera ali que tinha incidentes off-quadra, que tinha um molho. Era mais do que só o dentro de quadra. Ele não gostava de mauricinhos, vamos dizer assim. Então, eu achei extremamente o entretenimento, pra mim, que nerd de basquete, adora essa porra. Então, pra mim, foi ótimo. Aconselho que você veja. E agora eu vou abrir pra você pros tópicos que você separou. Tô muito falante no episódio de hoje. E que bom, meu amigo. Isso aí é sinal de que deu tudo certo na DM. O DM deu certo, meu irmão. Deu certíssimo. Mas a parada é a seguinte, Flavinho, você falou agora aqui, e realmente, esse final de semana aí, pro Nerdola NBA, foi maravilhoso, né? Não em si pelo evento do All-Star Weekend em si, porque, vamos ser sinceros, eu vi aquele jogo de celebridades e cada vez tá pior, bicho. Inacreditável. O prefeito de Cleveland tava jogando e eu fiquei, Jesus... Tá, peraí, rapidinho, parêntese. A gente pode falar do ser humano que é o nosso querido Myles Garrett? Pelo amor de Deus. Sério. Você viu o windmill que ele tem? Você viu ele comparado a outros seres humanos? Ele não é um ser humano. Ele claramente aí vai ter uma raça específica pra ele no universo expandido de Star Wars da Disney, com toda certeza. Os Garretts. O cara consegue enterrar a bola de basquete. E o braço? E o braço? O tamanho do braço, irmão. É o tamanho da tabela. Assim, uma pessoa daquele tamanho não deveria poder se mover com a agilidade e a velocidade que ele se move, entendeu? E ali ele não tava nem se movendo na velocidade 5 da dança do Creu, entendeu? Era a velocidade de cruzeiro, entendeu? Pois é, cara, me fazendo lembrar aqui da época que o T.O., né, o Terrell Owens jogava esse jogo das celebridades e quebrava tudo, né? Terrell ou Terrell? Terrell, né? Eu Terrell acho Owens, né? que é Terrell. Ele sempre corrige e eu sempre erro. Ele sempre corrige os outros, né? Nunca falou comigo. Mas... ainda não teve essa oportunidade de falar na cara dele, né? Mas eu acho que é Terrell, mas eu não tenho certeza. De toda forma, faz diferença pra ninguém. Tio. Mas o sábado em si, né, Flavinho, aquela decepção, não vale nem a pena que a gente gastar tempo falando do Slam Dunk Contest. Infelizmente, a realidade é a seguinte, ficou chato. Os craques não querem mais participar. Flavinho, eu acho que tá na hora da gente aceitar o Layup Contest. Eu acho que ia ser muito mais divertido, ia ter muito mais coisa louca do que o que a gente tem visto aí nos últimos anos aí do Slam Dunk Contest. Saudades, inclusive, de Aaron Gordon contra Zach LaVine. Mas, Flavinho, o que eu achei que valeu a pena mesmo é pelo que esse All-Star em específico, né, representou, né, pelos 75 anos, né, da NBA, dos 60 jogadores sobreviventes, né, da lista dos 75 anos, 2/3, Flavinho, tiveram presentes lá em Cleveland, né, lá em Ohio, para prestigiar esse momento, porque afinal de contas, Flavinho, é aquilo. A última vez que isso aconteceu, Flavinho, lá em 97, curiosamente, também em Cleveland. Aí, não sabia. Curioso, né? Tinha gente que não tava viva, né, mas teve gente que não tava aqui. Então, assim, essa era a oportunidade, né? Inclusive, né, quando eu falei 2/3, isso aí se traduz em 43 lendas vivas do basquete dentro de quadra naquele domingo, né? Naquele momento maravilhoso. Cara, quando é que você pode ter, de fato, tanta lenda ao som de Earth, Wind and Fire, sabe? Os caras ali... A gente fala muito da NBA, o que eu gosto pra cacete da NBA, o que eu acho lindo da NBA, que, diferente de todas as outras ligas, é de fato uma irmandade, sabe? E eu acho incrível o cuidado que a NBAPA tem tido ao longo dos anos em realmente cuidar dos seus. Então, assim, e foi um momento tão bonito. Eu tava lendo a coluna do David Aldridge, segunda-feira, do pós-All-Star, ele falando que em vários momentos ele queria chegar pro Oscar Robertson e falar assim, olha, você foi responsável pela primeira vez eu entender o meu papel como preto na sociedade. Chegar pro Kareem Abdul-Jabbar e agradecer toda a luta, né, e todo o trabalho social do Kareem Abdul-Jabbar. Chegar pro Michael Jordan e falar, obrigado por você ter feito basquete
esse esporte sagrado quase. E ainda assim, quando ele chegou ali perto da quadra, é claro que ele, né, deu um fist bumpzinho ali no Gary Payton quando passou por ele, dividiu um abraço, né, bem rapidinho com o Chuck Barkley, deu um abraço terro na viúva, né, do Connie Hawkins, mas ali, naquele momento, ele não queria chegar com o microfone, sabe? Porque aquele momento era dos caras. Então, assim, era uma oportunidade daqueles 43, nem todo mundo tava lá, né, inclusive uma pena do Bill Russell já ter, né, uma idade muito avançada e não poder estar lá, mas é aquilo, a gente não sabe quem é que vai estar aqui daqui a 25 anos, na festa dos 100, né? Então, assim, esse momento foi maravilhoso. Então, assim, eu acho que desse All-Star, o domingo, né, apesar do jogo em si, vamos ser sinceros, né, 3/4 de patifaria para um último quarto, depois eu inclusive quero te fazer uma pergunta se você gosta desse Elon Ending, né, quando você tem esse target score, essa pontuação almejada e pronto, não tem mais relógio, né? Não tem mais relógio de posse de bola, é só você contra o teu time contra outro time buscando aquele placar ali idealizado. Mas o All-Star de Cleveland em 2022, Flavinho, vai ficar marcado para mim pela festa, pela irmandade, pelo como a gente tinha visto, né? Como a gente, inclusive, o Mike Zito fez esse post maravilhoso do MJ chamando o Magic para jogar a qualquer momento, só botar um sapato, inclusive, se você não viu, dá uma olhada lá no nosso Instagram, no @pads e regatas. Então, assim, isso daí, Flavinho, diz muito pra mim da NBA como uma liga completa, cara. E uma liga, assim, se você chegou ali, você tem que valorizar o momento, você tem que valorizar todo mundo que te deu esse espaço. É aquilo, se o LeBron James pôde, em 2010, finalmente decidir o destino dele e falar, não, eu vou decidir meu destino, eu não vou ficar preso a franquia nenhuma. É porque em algum momento gente lá atrás brigou pela criação de uma agência livre. Se o Michael Jordan voou é porque, como o David Aldridge fala, né, antes dele, em algum momento, o Elgin Baylor ensinou a elevação no jogo de basquete, para depois o Dr. J conseguir fazer aquilo quase que uma coisa elegantérrima, né? Então, assim, tudo tá conectado, essas estrelas só existem umas por conta das outras. Então, assim, aquele momento do LeBron James abraçando o Michael Jordan e se você não sabe da história que corre a boca pequena, todo mundo diz que o LeBron James procurou muito o Michael Jordan no começo da carreira, e o Jordan, eu não sei se naquele ressentimento de recém-aposentado, de esse cara nunca vai ser melhor do que eu sou o melhor jogador aqui, nunca deu muita bola pro LeBron. Então, assim, naquele abraço, naquele beijo no pescoço, no elogio do LeBron James, e aquilo sempre muito cafona, sempre muito cheesy, sempre muito corny, ele falando, não, o jogo terminar da maneira que terminou, e detalhe, né, o Steph Curry foi o MVP com 50 pontos, 16 bolas de 3, maior número de bolas de 3 marcadas em qualquer partida na história da NBA, ainda que não oficial, né? E aí o LeBron James arremessa, né? Mete aquele turnaround, fadeaway jump shot em cima, né, do Embiid. E aí ele fala, curioso, né, o jogo terminar daquela maneira, porque esse é o arremesso do Michael e eu só tô aqui por conta do Michael, mas é sobre isso, sabe? Sem querer aqui usar o meme sobre isso, mas... A instituição sagrada que é sobre isso. Exato. Pagar, né, a devida homagem, né, fazer as devidas deferências e referências aí às grandes estrelas que pavimentaram o caminho para você. Então, assim, eu queria te perguntar duas coisas, Flavinho. Se você acha que o Elon Ending, né, se esse target score é a melhor saída para o All-Star Game. E 2, quem faltou para você ali na festa do 75? Porque teve um nome que para mim foi demais. Eu gosto dessa target score porque dá para os caras um objetivo. Tipo assim, irmão, a gente não vai sair daqui se vocês não jogarem, entendeu? É diferente de você colocar um tempo lá e a galera ficar, é roda, é circo, é recreio, hora da amizade, roda Jequiti, fica pra lá, pra cá, fica pra lá, pra cá e chuta uma bolinha de 3. Então eu prefiro que tenha target score, porque no mínimo vira isso que os caras fizeram. E a mesma coisa que fizeram no passado. Eu tava super entretido vendo o Damian Lillard e Steph Curry, que era até um pecado os dois estarem no mesmo time, nem podia. Os caras acertando bola de 3/4 da quadra pra frente, entendeu? A gente não sabe quando que a gente vai ver alguém com esse nível de mira que o Steph Curry tem.
O Damian Lillard é bom, o Trae Young é bom, o Paul George também chuta de longe, mas ninguém é igual a esse rapaz. De longe, cara, essa bola é muito difícil, cara. Vocês tentaram chutar uma bola de 3, arremessar uma bolinha de 3? Pra fazer uma bola de 3 é difícil. O cara tá fazendo bola de 8 pontos, se existisse, né? O cara tá fazendo bola no meio da quadra. Tava vendo o aquecimento deles, era todo mundo tentando chutar a bola do meio da quadra. E aí, tipo assim, de vez em quando caiu uma bola do LeBron, de vez em quando caiu uma bola do Giannis Antetokounmpo, o Steph Curry acertava, sei lá, 3 de 5. Então, assim, o cara é de outro mundo, é um alienígena. Eu acho que tem significância e eu acho que é de propósito a última bola ter sido do LeBron, a galera ter feito a bola ter chegado no LeBron e ele ter feito a última bola com um movimento que é homagem ao Michael. O LeBron, nessa vida e nessa altura, nada do que ele faz é por acaso. É tudo pré-meditado, que é um absurdo, né? Porque é um cara, já é um jogo absurdo de rápido e tudo mais, mas o cara chegou num nível onde pra ele é tipo, ele faz tantas outras coisas e basquete é mais uma das coisas que ele já domina, né? E faz com excelência. Posso dar meus 20 centavos aqui de teoria da conspiração? Eu tava sentindo muito que ele tava querendo o MVP desse All-Star lá em Cleveland, sabe? Mas aí, tipo, no terceiro quarto, quando ele viu que o Steph tava mandando até a mãe dele pra 3 pontos, ele falou, merda, perdi essa porra. Mas ainda assim, é o que você falou, nada é por acaso, nada que o LeBron faz é sem pensar. Quando ali ele viu que tinha a chance da última bola dele, ele falou, não, Steph, não, eu não quero nem saber que você meteu 16, a última é minha. E vou te falar, não era só ele que tava indo atrás do MVP, tá? Não é só ele. Embiid tava correndo atrás do MVP, que eu vi, o Steph desde o começo. No começo achei que o Giannis ia vir também pro MVP, e LeBron também tava indo. Seria muito maneiro ele ganhar em Cleveland, né? Mas aí o Steph tomou conta. A pergunta que eu te faço aqui, antes da gente poder finalmente falar das trocas que de fato movimentaram, a gente vai falar aqui as principais, né? A gente vai selecionar aqui algumas específicas, mas eu quero saber de você, Flavinho, de 0 a 10, o quão intencional foi o bump do Rudy Gobert no Chris Paul, que falou, peraí, que isso? Você tá botando um bloqueio forte aqui em mim, acabou de lá na pancada, eu lesionei minha mão. E aí o Rudy Gobert falou pra ele, você tá fazendo o que então em quadra? De 0 a 10, o quão proposital foi, o quanto o Rudy Gobert não tava buscando de fato a mão do Chris Paul aí, rival de conferência? Cara, eu não duvido, tá? De verdade que eu não duvido, porque esses caras, eles passam muito tempo só pensando em basquete. Mais do que a gente, entendeu? Então, tipo assim, se você tem uma vantagem, principalmente o Gobert, que já não é a primeira vez que ele se mete numa controvérsia, irmão, não me surpreenderia. Vou fazer um negocinho aqui que o cara não tá esperando, porque a pior coisa é essa, né? Você tá fazendo a parada e o cara não tá esperando, entendeu? Porque o cara não contrai e tudo mais, tá todo mundo, não sei o quê. Do nada vem a parede de um cara 7'3", entendeu? Com 2,30 m de envergadura. Pois é. Então, eu vou até responder a tua pergunta que eu não esqueci, não. Quem que ficou fora da lista de 75? Eu vou com mais de um nome. Primeiro, o melhor handle da história não pode ficar fora da lista de 75. Então, o cara que tem o melhor handle da história, melhor manuseio de bola, controle de bola, se chama Kyrie Irving. O cara é um artista. E ele meteu a bola do título, o cara é NBA Champion, e os stats dele são suficientes para poder ele entrar. Já tem All-Star MVP, 7-time All-Star, então eu acho que o melhor handle da NBA não podia ficar de fora. Contudo, é anti-vax e tá tudo ok para mim essa galera anti-vax ficar fora. Segundo, que eu tenho outro nome, que eu acho que é um dos caras mais subvalorizados da história da liga, Tracy McGrady. Tracy McGrady tinha que estar lá. O Tracy McGrady na história, por causa dos times de onde ele jogou, ele fica soterrado, mas o cara era muito bom. Quem viu o auge do Tracy McGrady. Bônus aqui pra você, Vince Carter, que jogou mais de 20 anos na liga e também super desvalorizado. Tem um caso a ser feito para Dwight Howard, pelos números, mas eu fico com esses 3 primeiros. Pois é, Flavinho. Em questão de ser um ícone de fato, e até pelo começo da carreira dele, sendo uma franquia, né, em expansão, quem era pra mim também foi um nome que senti falta, até porque é aquilo, né? Eu respeito demais jogadores que são, no começo da sua carreira, marcados pelo atleticismo, pela impulsão, são high flyers, e no final conseguem, né, se
se transformar de tal modo, né, que quando a gente olha pro Ray Allen, a gente esquece o high flyer que ele foi, né? Inclusive, eu tava vendo outro dia um tweet desse, anteontem, salvo engano, high flyer que ele foi tanto no Sonics quanto no Bucks. Então, assim, digo mesmo pro nosso querido Vince Carter, Vinsanity. E só pra a gente não deixar passar aqui, que torta de climão, Ray Allen passando por Paul Pierce, Kevin Garnett, que segurou ali, contou 78 carneirinhos, depois rezou um Pai Nosso e 2 Ave Maria, pensou na morte da bezerra, enquanto o Ray Allen passou na frente dos dois para cumprimentar ninguém mais, ninguém menos que LeBron James. Nada como um bife. Torta de climão. Pra quem não viu também a cara do Kawhi Leonard quando tava tirando a foto com todo mundo alegre também, por favor, vejam. É importante pra mim que vocês procurem isso. Outra coisa, cara, que eu acho impressionante, tá? E fascinante também, como que esses caras saem da liga, mas o fogo interno e a mesquinhez, não sei nem se isso é uma palavra. A mesquinharia? Pode ser. Os caras não perdem, cara. O Michael Jordan vai ser o velho que quer ganhar no dominó, que quer ganhar no baralho, que quer o controle da televisão. Vamos disputar aqui corrida de bengala. Isso não é algo que o cara consegue ligar e desligar. Isso é pra sempre. O KD e o Paul Pierce, eles vão ficar bravos com o Ray Allen pra sempre, tá ligado? Então, assim, isso é muito engraçado, né? Tipo, Magic, bota o tênis aí, vamos jogar 1 contra 1 pra tu ver se eu não consigo pegar você, tá ligado? Tipo, cara, eu quero ser o número 1 pra sempre. Então, eu diria até, cara, que talvez esse tenha sido o último grande momento onde o Michael é o consenso GOAT. Porque pensa só, no NBA 100, a galera que vai estar cobrindo a liga, eles não vão ser Michael Zetes, eles vão ser LeBron Zetes. Então o viés vai ser pro outro lado. And o LeBron vai ter todos os recordes. Pensa aí num recorde, o LeBron vai ter. Mas sabe o que é, Flavinho? Quando chegar no NBA 100, aí a gente já vai ter a certeza de que o GOAT é um camaronês, entendeu? Aí vai ficar meio difícil. Quando o Joel Embiid e James Harden entregarem not 1, not 2, not 3, not 5, not 6, not 7, você pode ter certeza que o camaronês vai ser o maior big man da história do jogo. But we also know you 3 kings came down here to win championships. Not 1, championships. Not 2. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Hey, and when I say that, I really believe it. Uma coisa que ficou por baixo ali, eu acho. Tudo bem que todo mundo foi falado até, mas o abraço ali entre LeBron James e Michael Jordan. LeBron falou também, né? Eu e o Michael não estamos nos mesmos prédios ou nos mesmos lugares, o que é um absurdo, porque o LeBron 19 anos de NBA e o Michael Jordan dono de um dos times. O Michael propositalmente não é um mentor, mas também um pouco dos dois, né? Porque, tipo assim, o Kobe não tinha desenrolo. O Kobe ia fazer o Michael ser o mentor dele, de tão obcecado que o Kobe era com o Michael Jordan. Então mandava mensagem, ligava e tudo mais. E o Michael, na sua posição de GOAT, assim, você vai ter que vir me procurar e beijar o meu anel, meu amigo. Eu não vou te procurar para poder fazer média contigo, é você que tem que fazer comigo. Ao mesmo tempo que o LeBron, corre a boca miúda aí, que o LeBron procurou ele no início, o cara fala assim, pô, vou ficar me humilhando procurando esse cara, eu vou fazer o meu e vou construir a minha carreira. Então, é uma das coisas que a gente nunca vai saber, né? Mas o que é fato é que eles não são próximos, isso é fato. Então, ali rolou ali um momento kumbaya ali, mas um momento que não existia no passado. Eu não me lembro de ter isso no passado, de tipo, abraçando, que maneiro, vamos trocar figurinha aqui, sacou? Mas eu acho que nesse momento eles quiseram deixar isso claro, né? Pois é, e é aquilo, né, Flavinho? Mais uma vez, como você disse, nada que o LeBron faz é sem ser pensado, não é por acaso que a gente viu, né, há uma semaninha do All-Star Weekend, primeiro anúncio da série na Netflix contando a trajetória do LeBron James, não é à toa que há 5 dias do All-Star Weekend, né,
né, há 5 dias do jogo de domingo, foi tweetado e viralizou pela galera que é da LeBron Hive, aquele vídeo dele com 16 anos comendo a bola contra a galera de 18 anos, o melhor da nação, quando ele era só chamado de That Guy with the Nappy Afro, né? Então, assim, tudo é planejado. Comentário com cunho racista aí por trás. Exato. Mas, no caso, foi um comentário feito pela própria comunidade aqui, então só... Não, ok, beleza, mas é que assim, né? Assim como a gente já teve Shut Up and Play, né? Display Ball, né? Do Phil Jackson e por aí vai. E aí, Flavinho, então assim, tudo é planejado, né, cara? Então, assim, muito ansioso pelo que vem pela frente e mais ansioso ainda pelos próximos 25 anos aí, quem mais vai ter uma vaga cativa nessa lista mais do que seleta. Porque é como o Dwayne Wade falou, eu não posso nem acreditar. Eu sou um dos maiores jogadores da história desta liga. Ele falou que ainda não bateu, né? A ficha ainda não caiu, né? Agora eu vou te perguntar uma parada. Eu tava pensando aqui, cara, quantas reuniões ou quem você acha que teve reunião com os próprios agentes pra falar assim, pra programar, pô, eu vou falar com esse cara, não vou falar com esse cara. Vou procurar este cara pra poder resenhar com esse cara ou não. Como que eu vou me posicionar ali? Porque a gente sabe, né? O NBA 75 não foi colocado em nenhuma ordem. Então, teoricamente, ali eles são o NBA 75. Mas o penúltimo jogador a ser chamado, nada mais nada menos, era LeBron James. E o último jogador a ser chamado, nada mais nada menos, era Michael Jordan, que é o consenso GOAT hoje. GOAT, pra quem não sabe, greatest of all time, maior de todos os tempos. O Michael Jordan, que tava em Daytona, voou para poder chegar em Cleveland no seu jatinho particular. Agora eu pergunto para você, quem que você acha que convocou a comitiva de agentes no dia anterior, no salão, no saguão lá, ou no quarto do hotel? Galerinha, quem que a gente vai falar? Quem que a gente quer aparecer junto? Quem que a gente não vai falar? Quem que a gente tem picuinha? Eu não vou apertar a mão desse cara, vou apertar a mão desse. Quem que você acha que programou isso? Claramente não falaram pra ninguém que o Michael só ia aparecer no segundo tempo, né? Tava mais do que claro, né? Ninguém... Não, mas o Michael... Não, sim, o Michael vai estar lá na primeira fila logo assim que começar. Vai estar até no sábado lá. Vai estar no sábado. E com certeza, quando deu ali 6 da tarde, né? E o Isaiah Thomas olhando, às vezes falou assim, what the fuck? Que esse camarada tá fazendo lá em Daytona? E daí que ele tem uma equipe lá? Eu tô aí querendo saber do 23x1, não, sai pra lá. Então, assim, quem convocou eu não sei, mas teve aí uma ajuda do plano espiritual de David Stern, porque teve que rolar algum desenrolo bem suave, tá? Porque não falta treta aí no meio, mas eu ainda acho que no meio dessa brotherhood, Flavinho, que a galera conseguiu entender que o tempo tá passando para todos eles, afinal de contas o Michael Jordan no próximo ano tá fazendo 60, né, cara? Essa galera, infelizmente, não tá ficando mais jovem à medida que o tempo passa. Infelizmente, né, cara? São ídolos nossos, né, cara, que a gente cresceu idolatrando. Muitos deles já não estão mais com a gente, e isso é... Faltou Kobe Bryant. Naquela foto, Flavinho, de Jerry West, né, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, né, que aí o Jerry West fala Lakers, Laker Nation, e aí você olha e fica, né, aquele buraquinho faltando, né, cara, puxado. A Vanessa Bryant, inclusive, estava presente no All-Star Weekend, no domingão. A gente fala sobre, pra galera que gosta de jogo, e se você tá escutando a gente até esse momento, aprecie a grandeza, aprecie os jogadores que estão aí, e que maneiro é ouvir que alguns deles querem falar de basquete, querem estar dentro do meio do basquete, mas é muito maneiro. Eu gosto de ir sempre pelo lado da apreciação e não pelo lado do hate, né? Então, cara, apreciem os grandes jogadores que a gente tem hoje, porque uma hora isso acaba mesmo e o cara, pô, tu nunca mais vai ver o cara jogar basquete na vida. E esses caras são verdadeiros artistas no que eles fazem. Pra galera que gosta igual a gente, isso é bônus. Mas vamos lá. O que eu ia propor pra você, cara, era da gente fazer... Você separou, pra galera, né? O Tavinho separou aí 3 ou 4 trades específicas pra gente poder discutir, que foram as trades que mais impactaram nossa trade deadline, pra gente poder analisar. Queria, pra gente fazer um pouquinho diferente do que estava programado. Você traz 2, eu analiso uma, você a outra. E depois a gente traz mais 2, eu analiso uma, você a outra.
Perfeitinho. Flavinho, vamos lá. De cara aqui, eu vou falar de uma troca que pra mim é deprimente, cara. Porque a gente tá falando dessa troca em 2022. Kristaps Porzingis, uma vez tido como unicórnio na liga, sendo trocado, na realidade sendo desovado, junto com uma escolha de segunda rodada de 2022, pro Washington Wizards, pelo Spencer Dinwiddie e o contratinho do Davis Bertans. Spencer Dinwiddie, que, né, chegou com uma grande promessa naquele começo de temporada 10-3, né, a sensação que a gente tinha que, opa, agora vai a coisa pro Wizards, só que não, pelo contrário, retrocedeu. Dinwiddie reclamando que nunca teve, ele que queria abraçar, né, o papel de líder da equipe, nunca foi uma voz bem aceita no vestiário, afinal de contas aquele vestiário era uma tremenda de uma basófia com loucura, né, Flavinho? A primeira troca que eu acho que a gente tinha que falar sobre era essa, eu queria saber de você, porque a única coisa que eu tenho que te falar é deprimente, é assim que termina o experimento Kristaps Porzingis em Dallas. E a segunda troca aqui que eu acho que é fundamental a gente falar sobre é que diabos o Sacramento Kings tem na cabeça? Meu Deus, Flavinho, tudo bem? O Three-Headed Monster, né? Os três armadores, né? A ideia que me parecia no começo da temporada, me parecia depois do draft bem appealing, bem atrativa. A ideia de Devin Mitchell dividindo a quadra e a responsabilidade de armação com De'Aaron Fox e Tyrese Haliburton, mas não, a gente precisa trocar alguém. É muito guard aí. Então, o que a gente acha da gente trocar o melhor? É isso mesmo? É o que o Kings acabou fazendo, mandando o nosso queridíssimo Tyrese Haliburton pro Indiana Pacers, que acabou conseguindo uma maravilha, meu amigo, porque se livrou, na verdade não se livrou, né, queria trocar de fato o Saboninho, o Domantas Sabonis, e acabou mandando o Domantas Sabonis, o Justin Holiday e o Jeremy Lamb, além de uma escolha de segunda rodada em 2023, para o Sacramento Kings, que enviou em contrapartida, além do já mencionado Tyrese Haliburton, o Buddy Hield e o contratinho já cortado do Tristan Thompson, que assinou com o teu Chicago Bulls. Flavinho, vai por onde você quiser, eu só quero dizer que, pra mim, ambas as trocas são deprimentes, mas por motivos diferentes. Uma pelos jogadores envolvidos, outra porque uma franquia a gente não sabe o que tá fazendo na liga. Bem, sobre Kristaps, clássico salary dump, quiseram se livrar do contrato, e também é o fim do projeto Porzingis e Luka. O Luka tá jogando até mais feliz agora, com quase 5 abertos, e o Luka fazendo a mágica dele e jogando a bola pros atiradores. Mais um alerta pros times sobre bigs que se machucam joelho ou pé, ou joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé. Talvez o único cara que tenha machucado membros inferiores e tenha voltado até melhor, seja o cara que tá no teu time, que é o Joel Embiid. Vocês tinham o Ben Simmons também, que pode ser considerado como big, mas ele não joga como um big, ele joga como um small. Mas enfim, é mais um alerta pro histórico de bigs que se machucam com membros inferiores. Mas eu quero falar da outra. Eu adoro o Domantas Sabonis. Adoro. Mas a sucessão de besteira que o Sacramento Kings faz já não é de hoje. Bring my Sonics back. # Bring my Sonics back. Eles draftaram errado. Gosto de Davion Mitchell, mas eles têm De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton. Eles jogam como 1 e 2. O Fox precisa da bola na mão dele o tempo todo e o Tyrese Haliburton não precisa. Tyrese Haliburton talvez é o melhor dos dois, porque ele joga em qualquer time da liga. É um jogador muito inteligente. É um jogador que eu gostei muito porque ele foi um cara que desceu no draft, né? A galera tava com dúvidas sobre a capacidade atlética dele e tudo mais. Só que é um cara muito inteligente e ele tinha o mental suficiente para poder se sobrepor à mediocridade que é jogar no Sacramento Kings. Então, um parceiro ali do backcourt, um parceiro ali para poder fazer o 1 e 2 com o De'Aaron Fox. De'Aaron Fox que você deu 33 milhões por ano para o De'Aaron Fox, um total aí de 150 milhões. Se você fala que você tem o seu armador, que é o De'Aaron Fox, que você deu a extensão grande para ele, você pega o Tyrese Haliburton, que já no primeiro ano mostra que ele é um hit, ele não é um bust, que é algo para você construir. Qual que é o próximo ponto? Se você for um credor não, acredito, acho que é credor mesmo, hoje tá ótimo o meu português hoje, de Marvin Bagley, que é um top pick e tudo mais. Pera, isso existe? Existem credores de Marvin Bagley? Marvin Bagley o terceiro. Talvez pega um center. Ou pega, se você achar que o Marvin Bagley joga na posição 4, ou pega um wing, pega um cara ali para ser o teu ala pivô. Mas não. Você vai lá e pega um outro cara que joga na posição 1 ou 2. Ele só tem altura para jogar 1, mas ele joga 2 também. Que é o cara que precisa de um cara que também precisa da bola na mão dele para ser efetivo e que também defende. Então, algum desses caras
tem que sair. E aí você tem 3 caras que precisam da bola na mão, que são guards, né, que a gente chama, joga na posição 1 ou na posição 2. E aí você vai lá e troca o melhor deles. Isso não faz sentido pra ninguém, galera. Isso não faz sentido para ninguém. Ele é o único cara que você não troca. Entendeu? E aí você faz uma trade pelo Domantas Sabonis, que eu gosto. Mas claramente agora você está amarrado ao contrato de De'Aaron Fox, que a galera está falando que está devoluindo. A gente tem agora o Davion Mitchell, que vai ter que jogar numa posição que não é a posição ideal para ele. O time do Sacramento Kings vai jogar abaixo, né? Ele vai ter que jogar posição 1 e posição 2. Você vai ter 2 armadores, o Davion Mitchell é mais combo guard do que ele. O Davion Mitchell, que é um cara que a gente não sabe o que ele é, se ele vai ser bom ou se não vai ser. Marvin Bagley, você continua naquela seara ali. E o nosso querido Domantas Sabonis agora jogando na posição 5, provavelmente. É um jogador muito bom, mas assim, não dá pra entender, ninguém sabe o que o Kings tá fazendo. Flavinho, ninguém também sabe o que o Blazers está fazendo, porque é oficial, o botão do reset tá apertadíssimo, Flavinho. E é assim que Norman Powell, que tinha sido trocado a peso de ouro, Gary Trent Jr., escolha de primeira rodada, e Robert Covington foram para o Los Angeles Clippers, mas nem foi o pior, porque a coisa continua piorando, porque afinal de contas, Flavinho, o seu queridíssimo CJ McCollum foi trocado também, CJ2K, para o New Orleans Pelicans. CJ McCollum, Larry Nance Jr. e Tony Snell estão indo para New Orleans, ao passo que o Blazers está recebendo em troca Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, que também já foi trocado para o Utah Jazz, o Didi Louzada e uma escolha protegida de primeira rodada em 2022 e 2 escolhas de segunda rodada, uma em 2026 e 2027. Tenebroso, Damian Lillard, o futuro que te espera no Oregon, mas cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Vai ter que ser o Brasil para poder salvar o estado do Oregon. Só o Brasil para poder salvar a Portland. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Quem que ficou para poder jogar bola com o Damian Lillard? Josh Hart, em toda a sua grandeza, que eu gosto, mas assim, como o 7º melhor jogador do meu time. Então, Portland tá apostando que Didi Louzada, que eu também tenho no meu fantasy, coração brasileiro, estão apostando que o Didi Louzada vai ser o próximo superstar da liga. Anthony Simons é bom. É bom, porém, Flavinho, não tem condição do Blazers falar, a gente tem um cara novo bom aqui, então por isso a gente vai ter que se desfazer do que a gente já tem. Cara, eu não me surpreenderia se o Damian Lillard não jogasse mais nenhum jogo como a camisa do Portland Trail Blazers. Não me surpreenderia nem um pouco, porque o que o Chauncey Billups fez é uma campanha interna pra poder tirar o Damian Lillard. Porque o Damian Lillard já tava com rumores de que ele precisava sair, de que ele queria sair, só que ele não queria falar, porque ele já criticou outras pessoas que quiseram sair, não demonstraram lealdade e tudo mais. O Blazers, no espaço de 1 ano, trocou o general manager e trocou o técnico. E trocou o running mate do Damian Lillard, que é o CJ McCollum. Então, assim, não tem mais o que fazer, galerinha. É isso aí. Abraço pro gaiteiro. E PT, saudações. E é como a gente comentou no episódio 140 do Norum Podcast, o GM é interino e ele é o famoso caso, Flavinho, daquele profissional que todo mundo conhece alguém que já tá louco pra sair da empresa, sabe? Mas tá querendo a demissão pra pegar o fundo. Tá querendo pegar a rescisão, tá ligado? É o que o General Manager interino tá tentando fazer, porque esse cara não pode sair na rua sem proteção pessoal. É impossível. Flavinho, eu só quero dizer pra Damian Lillard que, meu querido, a porta está fechada, tá? Não venha com a Adriana Calcanhoto, não vai entrar por essa porta aberta, que não tem porta aberta, Flavinho. Eu escolhi esperar. Eu falei isso e deu certo. Daryl Morey é meu pastor e nada me faltará. Flavinho, meu amigo, pelo amor de Deus, que aula, que xadrez tridimensional de Daryl Morey. No final das contas, enfim, terminada a novela Benjamin Simão. Graças a Deus, Ben Simmons trocado da Filadélfia, chipado junto com Seth Curry, Andre Drummond e uma escolha, né, de primeira rodada protegida de loteria em 2022 e outra de 2027 que também é protegida de a escolha de primeira rodada de 2022 é protegida de 1 a 4
e a escolha de 2026 é protegida na loteria completa. Se ela cair, o Nets ainda pode deferir a escolha de 2022 para 2023. Se 2026 a escolha de primeira rodada não cair, né, cair dentro da loteria de fato, né, ela acaba sendo jogada para o ano seguinte, e se acontecer a mesma coisa no ano seguinte, ela acaba virando 2 escolhas de segunda rodada. Isso aí, Flavinho, saiu por Paul Millsap e James freaking Harden. Flavinho, meu irmão, eu sei de todo o seu ódio para com o nosso querido Barba, porém é importante a gente dizer aqui uma coisa, tá? Peraí, deixa eu falar uma coisinha antes. Eu não vou falar nada nessa trade. Eu só vou ouvir, que eu quero que fique registrado aqui Olha o peso que o cara tá torcedor, jogando. o Olha o peso que o carinho cara da tá jogando. torcida e esse momento onde o mundo é a tua ostra, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, assim, eu só vou ficar ouvindo, mas se eu sou o Daryl Morey, não vou falar nada, mas tô falando, o único cara que eu mantenho se chama Andre Drummond, porque o número de rebotes que esse cara pega por minuto é absurdo, tá? Então esse é o único cara que eu manteria na trade toda, e acho que vocês vão sentir falta dele nos playoffs, mas vai lá. Flavinho, se eu chegar em maio de 2022 sentindo falta de Andre Drummond nos playoffs, a minha vida é uma mentira. Eu não quero viver nesse mundo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas outra coisa, Flavinho, se o Sixers dependia da maneira que dependia de Seth Curry, daquela dribble handoff offense dele com o Joel Embiid, aquele two-man game, aqueles 8 infinitos que ele vivia fazendo ao redor do Embiid, correndo ao redor, né, do bloqueio setado pelo Embiid, a gente sabia que não ia muito longe, né? Vamos ser sinceros aqui. E aí, Flavinho, eu te digo o seguinte, tá? Possivelmente, se não rolar um título aí, tá? Esse é o maior momento da história recente do Sixers com relação a uma contratação, tá? É triste, porém é verdade. Isso diz mais sobre os Sixers do que sobre James Harden. Sempre bom a gente falar isso aqui. Jimmy Butler queria desesperadamente sair de Minnesota. James Harden queria ir para a Filadélfia. E aí tá uma diferença fundamental, Flavinho. Ninguém, em hipótese alguma, disse isso. Ninguém, desde que o mundo é mundo, quer ir para a Filadélfia. Por isso que eu dei belas risadas quando, em episódios seguidos do Processo Nada Fraterno, Daniel Degrange vinha com aquela assim, não, mas o James Harden não tá curtindo muito jogar em Brooklyn. Ah, mas o James Harden odeia jogar com o Kyrie. Eu falei, mano, e daí? E daí? Ele não vai querer jogar numa franquia tão disfuncional como o Sixers, e aparentemente era o que o homem queria, Flavinho. A troca foi feita, e eu acho que o mais importante aqui, Flavinho, é como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai responder, finalmente se tornando uma equipe de meia quadra, de um ataque meia quadra, coisa que eu vou te dizer que eu não vejo do Sixers desde que Andre the Professor Miller jogava, tá? Eu tô falando aqui daquele período maravilhoso entre 2008 e 2010. Então, assim, eu tô muito ansioso, Flavinho, porque em nenhum momento da carreira dele, James Harden teve com um big man tão talentoso quanto o Joel Embiid. E pra você, fã descrente, que tá falando, não, peraí, o James Harden se dá melhor com screen and roller, com caras como Clint Capelas da vida. Peraí. A gente tá se esquecendo aqui que quando o Daryl Morey fez a troca pelo Dwight Howard lá em 2013, o sonho era esse, era ter um jogador que comandasse toques ali no post, e de fato o Dwight comandava, não que isso fosse uma decisão acertada, afinal de contas ele era o protótipo do cara perfeito para ser um screen and roller, mas enfim, que agora de fato a gente tem esse cara. E Flavinho, se não fosse por absolutamente nada, só o que eu já vi nessa última semaninha de Joel Embiid tentando na terça-feira um step back three contra o Celtics e andando de maneira vexatória, sendo motivo de chacota, na quinta-feira eu vi talvez a coisa mais assustadora dos últimos, 15 anos de liga. Eu vi um camarada de 2,16 m transformando um post-up move em um step back three, num fade away. Flavinho, isso não é um exercício. Isso é a influência de James Harden em treinos. Eu espero, do fundo do meu coração aqui, que para essa jornada, né, de James Harden na Filadélfia ser bem sucedida, ele põe na cabeça 2 coisas. São 3 times, Flavinho, nos últimos 18 meses. Se ele quer garantir uma melhora no lugar dele na lista, nem que seja na lista do The Athletic, que ranqueou ele como o 33º melhor da história, que
que eu acho um baita de um exagero que seja feito aqui. Se ele tá pensando em legado, esse é o momento dele entender que, ok, eu tô com 33 anos aqui, eu não vou ser o cara principal. Era até isso que eu tava querendo ser. Quando eu me inscrevi no projeto do Brooklyn Nets, que vai entrar pra história como um dos grandes what ifs da história da NBA, né? Mais um what if. Uma unha do Kevin Durant. Uma unha. Uma unha do Kevin Durant e só 16 jogos com os 3 em quadra, tá? Isso é bizarro. Esse número é bizarro. 13 vitórias, 3 derrotas. É o segundo grande what if que o Harden participa, né? Junto com aquele what if, o Harden, se ele tivesse ficado em OKC lá em 2012. E, Flavinho, eu vou te dizer uma coisa. Calma que você não vai sair sem se comprometer. Eu quero saber qual que é... Você pode responder na ordem que você quiser. Qual que é o destino final do 76ers nessa temporada? Eu espero, Flavinho, pelo menos uma finalzinha de leste. Pelo menos. E que a gente consiga, nessa off-season, dampar esse contrato tenebroso, assustador, Tobias Harris, para que a grande conspiracy theory, né, a teoria da conspiração propagada aí pelo Zach Lowe, então, veja bem, teoria da conspiração promovida por Zach Lowe, não é um qualquer cara acreditado, mas existe um medo, segundo Zach Lowe, ao redor da liga. Se Daryl Morey quisesse que James Harden assinasse a player option dele, ele ia mandar advogados para qualquer clube de strip, a qualquer horário, em qualquer time zone do mundo. Não tem essa de, perdemos o horário e não conseguimos dar o opt-in. Existe um medo crescente ao redor de dirigentes da liga que James Harden possa assinar por menos do máximo, possibilitando assim os Sixers buscar dampar o contrato do Tobias e ter algo próximo do máximo para aí sim buscar de fato um terceiro jogador para complementar essa dupla aí de Joel Embiid com James Harden. Então, por isso, Flavinho, porque é sempre bom pensar num amanhã melhor do que um hoje, eu vou esperar aqui pelo menos uma finalzinha de conferência, vamos finalmente get over it, sabe? Get over it. É fundamental a gente finalmente passar aí uma marca que a gente tá buscando há literalmente 21 anos. E só para finalizar aqui num bom tom, Flavinho, quero te trazer sinais, fortes sinais. Flavinho, quando Moses Malone saiu de Houston para ir para Filadélfia, Dr. J tinha 32 anos. Moses Malone tinha 28 anos. James Harden tem 32 anos. E Embiid tem 28 anos. Sabe o que isso significa, Flavinho? Absolutamente nada. Porém, sinais. Fortes sinais. Alô, torcedor do Sixers. A hora de acreditar é essa. Dá um double check pra mim na idade do Embiid. Porque você sabe mais do que eu. Mas se for isso, é bizarro. Se o Anthony Davis e o Joel Embiid tiverem a mesma idade, isso é muito bizarro. O Anthony Davis já joga na liga tem 19 anos. E o Embiid joga basquete há menos de 10. Pois é. Então, assim, bem, o que eu vou dizer sobre isso tudo, adorei a análise. Acho que tem que emitir o certificado de jovem emocionado, sim. Possíveis quebra-molas. James Harden precisa levar o próprio corpo a sério, porque ele tá fora de forma. Isso precisa ser falado, cara. Isso é um bagulho que a galera não gosta de falar, fat shame e tudo mais. James Harden está fora de forma. Agora, James Harden, eu quero saber quanto tempo leva até o James Harden e o Joel Embiid ficarem enjoados um do jogo do outro, porque é muito difícil jogar com James Harden. E vou fechar pelo seguinte: toda e qualquer grama de respeito que podia existir em mim para James Harden se foi com essa troca e com essa entrevista que ele deu, patética. Uma criança mimada. James Harden é uma criança mimada que fala, enquanto eu não tiver o que eu quero, eu vou ralar, as coisas não estão boas pra mim, me troca no meio da temporada e é isso aí, não tem jeito. Senão eu não vou assinar. Então, assim, todo e qualquer respeito que já era pouco pelo James Harden, gênio dentro de quadra, pelo que faz e tudo mais, dos maiores talentos aí, beleza, show. Não tenho nenhum respeito por James Harden. Então, se ganhar, vai ganhar sem o meu respeito. E você sabe o que isso significa para James Harden, né? Porque ele tá pensando nisso agora. Absolutamente nada. Com essa, acho que a gente pode fechar o episódio. Fechamos então aqui e sempre dizendo, né, Flavinho? Sempre dizendo que você pode, se você já sabe, se você chegou até aqui, né, Flavinho? Se o Cabra chegou até aqui, guerreiríssimo, e eu espero que você esteja assinando nosso feed, né? Que aí você sabe, né? Saiu episódio novo, pum, notificação do teu celularzinho, é só dar play que vai estar lá. E estamos em todas as melhores casas do ramo, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, tudo que você possa imaginar, procura a gente lá por Pads e Regatas Podcast.
assim como nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram ou no Facebook. Procura a gente lá no Twitter e no Instagram no @PedsERegatas e no Facebook e no YouTube no Peds e Regatas Podcast. Dá uma procurada na gente lá e segue com aquela moralzinha. Grande abraço, galera. Obrigado por estar com a gente no episódio de hoje. Grande abraço e peace.